Muito bom. Estamos aqui para a nossa lição 25 do nosso curso de Eclesiologia. Sempre lembrando que nós estamos evitando um linguajar muito técnico, muito de palavras próprias da teologiquez, vamos dizer assim. É como se fosse um curso de teologia, eclesiologia prático, tocando em assuntos bem atuais e assuntos que têm a ver com a vida da igreja hoje. Hoje nós queremos tocar nesse assunto, a igreja de duas asas. E vamos começar vendo aqui, fazendo uma pequena lista do que seria uma igreja boa, uma boa igreja. Nós já temos estudado isso amplamente, bastante, a exaustão. Então, como a igreja local deve ser? Como é que a igreja local, ou seja, a igreja que é um grupo de pessoas que tem rol de membros, que tem endereço, que tem todo o seu trabalho bem definido, como deve ser? Ela deve ser, em primeiro lugar, ou não vou aqui frisar tanto a ordem, mas vou listar itens, ela deve ser cristocêntrica, ou seja, não é o homem que está no centro, mas é Cristo que está no centro. Ela deve ser bíblica, pautado na Bíblia. Ela deve ser uma igreja que vive em unidade e amor. Unidade e amor. Sob disciplina. E aqui eu vou usar disciplina no sentido que nós usamos na lição passada de discipulado, de estar debaixo de um processo de discipulado. E também ela deve ter um comportamento moral correto. As pessoas da igreja devem estar se preocupando com o seu testemunho fora da igreja, um comportamento moral correto. E eu queria colocar mais um item aqui, vamos fazer de cá. Uma igreja local boa, ela deve estar cumprindo a grande comissão, ou seja, a ordem de evangelização mundial, ela deve estar sendo continuamente obedecida, buscada. E nesse ponto é que nós vamos entrar com a igreja de duas asas. Nós já falamos bastante dessas coisas aqui, mas vamos frisar mais agora a igreja de duas asas com relação ao cumprimento da grande comissão. A grande comissão também é chamada Ordem de Evangelização Mundial e também é chamado de o ID de Jesus. E está na Bíblia, em Mateus 28. Vamos começar com Marcos, na verdade é um pouco mais lógico começar com Marcos 16. A partir do verso 15, e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, isto é a grande comissão. A grande comissão é, então, Marcos 16, 15 e 16. Observa que aqui em Marcos tem a ordem de pregar o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, nós cristãos estamos debaixo dessa ordem, nós temos que compartilhar Jesus com as pessoas, temos que falar de Jesus, temos que compartilhar, evangelizar sobre Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Então você está vendo aqui que a fé, a conversão, o arrependimento e a fé em Jesus, levando ao batismo, produz a salvação. Isso aqui ecoa Romanos, que ecoa Isaías. Como crerão se não há quem pregue? Então, você vê aqui que quando Jesus nos diz para pregarmos o Evangelho, quando ele diz que nós devemos estar compartilhando Cristo, porque pregar o Evangelho aqui não é só estar num púlpito pregando, ou pregar o Evangelho aqui é compartilhar Jesus, é falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas.
Isso não é possível se a pessoa não estiver disposta ainda. Paulo diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? Romanos 10, 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, Romanos 10, 14 e 15. Na verdade, são muitos e muitos textos da Bíblia que podem estar nos esclarecendo sobre a grande comissão. Eu vou colocar alguns aqui. O outro é Mateus 18, a ordem de Jesus dada, repetida por Mateus, complementando o que Marcos registrou. E de fazer discípulos, Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até o seu retorno. É interessante aqui, porque se alguém dissesse: não, mas Jesus deu essa ordem só para os 11. Na verdade, Jesus aqui estava subindo aos céus, e ele foi visto, segundo a Bíblia, por aproximadamente 500 pessoas nessa ascensão. Então, 500 pessoas ouviram esta ordem. E é claro que Jesus não está falando só aos 11, é óbvio. Os 11 não são mais sacerdotes que nós. Os 11 não são mais cristãos que nós. Os 11 não são encarregados de espalhar o Evangelho na terra mais do que nós. Por exemplo, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo e nem por Pedro. E, segundo as melhores conclusões de historiadores, a igreja de Roma, uma das maiores igrejas da época, do primeiro século, foi fundada por pessoas comuns. Não foi nenhum apóstolo que esteve por lá. Foram pessoas comuns que estiveram ali e pregaram o Evangelho, cumprindo-se a grande comissão. Então você vê que em Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a minha volta, a consumação do século, é o retorno de Cristo para buscar a igreja no arrebatamento. Atos 1:8 também pode ser, é importante colocar Atos 1:8 como também parte do texto da grande comissão. Quando diz assim: mas recebereis poder, todos vós que em mim creem, ao descer sobre vós o Espírito Santo para habitação em vocês, e então, pelo Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui em Atos, você vê Jesus dizendo: evangelize perto, se possível um pouco mais em volta, e vá ampliando essa área de influência, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso então é a grande comissão. A igreja de duas asas é um modo como se entende hoje que nós melhor cumprimos a grande comissão. Veja que a grande comissão não é apenas evangelizar. Então a grande comissão ou ordem de evangelização mundial, ou o ID de Jesus, é evangelizar, falar de Jesus, né, pregar o evangelho, falar de Jesus, no sentido de buscar levar as pessoas a crerem em Jesus, dando o seu testemunho do que ele fez por você e do que ele pode fazer pela pessoa, e do que ele fez e pode fazer pela pessoa, mas também consolidá-las na fé, ou seja, ajudá-las a seguir em frente, na fé em Jesus até o batismo, o discipulado, que é o ensino cristão, e eu vou dizer o legado, que alguns chamam de enviar. Quando Paulo diz em Romanos: como crerão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? A ideia de enviado ali é uma pessoa madura, uma pessoa que é capaz de falar de Jesus, de ajudar a pessoa a se consolidar na fé, recebendo o batismo nas águas, é capaz de ensinar a vida cristã, a palavra de Deus, a viver junto com Cristo. Ou seja, o legado é também chamado por alguns de enviar, é a etapa final da grande comissão. Então nós temos que ser capazes de discipular uma pessoa a tal ponto que ela se sinta encorajada e capaz de ela mesma repetir o processo, ela mesma fazer acontecer. É como uma corrida de Olimpíada em que você tem que passar o bastão para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então você vai, ganha para Jesus, ou consolida na fé, ou discipula. E essa pessoa discipulada, madura, apta, animada, ela então pega aquele bastão seu e ela vai ganhar outras pessoas para Jesus. O falar de Jesus também é chamado ganhar para Jesus, que vai então consolidar, vai discipular e vai passar o bastão para o outro, que vai fazer a mesma coisa. E é por isso que existe igreja até hoje. Porque pessoas, homens e mulheres, ao longo desses 20 séculos se dispuseram a fazer isso aqui. E o bastão chegou até nós hoje, até eu e você hoje. Nós estamos com o bastão do Evangelho hoje. E se a gente não passar para frente, ele morre conosco. Então é preciso ir levando. E todos nós temos essa incumbência. Não é só pastores, não só missionários, não só evangelistas, não só pessoas de tempo integral. Não. Todos nós, todos os cristãos são sacerdotes. E podem, portanto, são ministros do Evangelho e podem, portanto, levar Cristo às pessoas. Né? Paulo fala que nós somos ministros, né, do Evangelho, da reconciliação. Né? Podemos ver isso lá em 2 Coríntios, por exemplo. Paulo ele fala que nós temos em nós a reconciliação com Deus, mas não apenas a reconciliação, também nós que somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, somos também ministros da reconciliação. Deixa eu usar minha chave bíblica aqui para achar. Deixa eu ver se a minha memória fotográfica aqui. Achei. 2 Coríntios 5, 18 em diante. Então, todos nós podemos e devemos levar à frente a grande comissão, a ordem de evangelização mundial, o fazer discípulos. Fazer discípulos é uma maneira de se referir a tudo isso aqui ao mesmo tempo. Então, quando Jesus disse lá em Mateus 28, 19, ide por todo mundo e fazei discípulos, ele estava falando tudo isso, o coração disso aqui, o coração da grande comissão é fazer discípulos. Porque para fazer discípulo eu tenho que ganhar, eu tenho que consolidar, e uma vez que eu estou fazendo, eu tenho o objetivo de fazê-lo como um legado, para que ele reinicie o processo. Então, por isso que em Mateus 28, 19, Jesus começa falando de fazer discípulos. Ele não começa como em Marcos. Em Marcos ele fala, olha, prega o Evangelho. Quem crer e for batizado, quer dizer, for consolidado na fé, será salvo. Então ele começou pelo começo em Marcos. Mas em Mateus ele começa pelo meio. Fazei discípulos. Ou seja, ele foi no coração e já pegou o coração da grande comissão, o motor da grande comissão. Então, todos nós somos chamados a fazer discípulos. E o fazer discípulos, né, que é o coração da grande comissão, fazei discípulos, é uma ordem de Jesus, e você e eu podemos fazer. O Espírito Santo que está em nós, ele nos capacita para tal obra. Nós podemos fazer discípulos, e aqui eu estou colocando 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o 20. Capítulo 18, verso 18 até o verso 20. Diz assim Paulo, ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então Paulo está falando de uma obra que foi feita em nós. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas ele continua dizendo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele fez uma obra em nós e vai fazer uma obra por meio de nós. É muito interessante isso. Algumas vezes, a maneira como o evangelho é pregado e falado e praticado em igrejas evangélicas, dá a impressão que Deus fez a obra em nós e parou por aí. Quer dizer, o grande objetivo do evangelho
eu e você sermos salvos, ser livrados da condenação eterna e sermos abençoados e felizes, e parou na gente. Na verdade, não é verdade isso. Existe a segunda metade, a outra segunda metade, é que nós agora, reconciliados com Deus, somos ministros da reconciliação. Isso tem muito a ver com a bênção de Abraão, né? Porque a primeira parte aqui do ministério da reconciliação é a gente ser abençoado. É o que Deus prometeu para Abraão em Gênesis 22, e Paulo diz que Jesus morreu para que nós fôssemos também incluídos nessa bênção, a bênção de Abraão. Deus disse para Abraão: você será feliz, a sua descendência também, e vocês serão não apenas felizes, mas farão os outros felizes também. São as duas metades, né, da bênção de Abraão, super importantes. A bênção de Abraão, apenas ser feliz não é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é ser feliz, e além de ser feliz, você também faz os outros felizes. E como é que a gente faz os outros felizes? Quando a gente vive o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então está confiado em nós, a mim e a você, não é só pastor, não é só missionário, não é só quem tem tempo integral, é todos nós cristãos. A grande comissão é para todos nós cristãos, sem exceção. Quem se converteu 1 hora atrás já está dentro da ordem de pregar o evangelho. Então você converte 1 hora atrás, já começa a pregar. Não tem que esperar, não, daqui a 5 anos, quando eu souber muito da Bíblia, já tiver muita experiência, eu começo a pregar. Não. Converteu agora, 5 minutos depois, você já pode começar a pregar. 5 minutos depois, a ordem já está valendo. E nos confiou a palavra da reconciliação, de modo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, como se Deus pregasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus e que levem a reconciliação aos outros. Então aqui é um texto extremamente importante, que diz que todos nós somos ministros do Evangelho, todos nós ministros da reconciliação de Deus com os homens e dos homens com Deus, e também somos embaixadores em nome de Cristo. Vou dizer embaixadores de Cristo. Todos nós. Isso é muito, 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 muito importante. É uma honra e um privilégio que você tem, e eu também, de sermos ministros da reconciliação, embaixadores do Evangelho, sacerdotes do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos os sacerdotes, segundo a mesma ordem. E você vê Pedro falando isso, não é? Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ou nação de sacerdócio, reis e sacerdotes. Então aqui em 1 Pedro 2, nação de reis, sacerdotes, sacerdócio real, reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, ou seja, o Evangelho, daquele Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em Cristo. Então aqui está a nossa total e absoluta ordem de todos nós evangelizarmos, consolidarmos, discipularmos e legarmos. Muito bem, a igreja de Duas Asas é para fazer tudo isso aqui acontecer de maneira maximamente eficaz e da maneira mais efetiva possível. O que é a igreja de Duas Asas? Eu vou agora fazer um desenho para você, para falar um pouco sobre o que é a igreja de Duas Asas. A ideia é de um pássaro com as suas 2 asas. Então, nós podemos ver aqui um pássaro. Vou fazer aqui, você me perdoe pela feiura do passarinho aqui. Mas imagina que isso aqui é um passarinho, e aqui o passarinho tem 2 asas. Asa de cá, asa de lá.
E essas duas asas são o modelo de uma igreja que consegue cumprir a grande comissão perfeitamente. Essa asa aqui eu vou chamar de asa de pequenos grupos e essa outra asa de grandes grupos. Então, PG, GG, PG, pequenos grupos, GG, grandes grupos. O que é isso? A asa de grandes grupos é a asa dos cultos para toda a igreja, ou para segmentos da igreja. Por exemplo, aqui o Fluir Mulheres, é um evento da asa dos grandes grupos, porque é para todas as mulheres da igreja. Os cultos de quarta-feira de oração, para toda a igreja. Domingo de manhã, culto de ensino para toda a igreja. Domingo à noite, para toda a igreja. Conferências para toda a igreja. Ou se você tem o culto de jovens sábado, da asa dos grandes grupos, porque é para todos os jovens, adolescentes, do sábado à noite também, para todos os adolescentes. E tudo mais. Se a gente fizer alguma coisa para todas as crianças, grandes grupos. Então, cultos, conferências, eventos. Eu vou colocar aqui cultos, etc., onde a gente tem aquilo que a gente chama normalmente de ministérios da igreja, que atua para toda a igreja ou para todo um segmento da igreja. E os pequenos grupos são as ações individuais e pessoais de evangelismo, de consolidação na fé, de ensino, de discipulado. As ações de pequenos grupos, como o próprio nome diz, pequenos grupos de evangelização. Se você está estudando a Bíblia com 2 ou 3 pessoas, uma família, um pequeno grupo. Se você está evangelizando um grupo pequeno de pessoas. E, de maneira mais formalizada, o que a gente chama de células, que são pequenos grupos formais, que levam à frente a grande comissão de um modo efetivo. Então, nós temos aí essa definição. Como um pássaro, se tiver só grande grupo, ele é um pássaro de uma asa só. É um pássaro que teve a asa cortada. Ele não voa muito alto e nem voa muito longe. É uma igreja que só tem cultos, só ministério, só conferências, só eventos gerais. Não tem o trabalho mais individualizado, mais de todo dia, de formiguinha, 1 por 1, 2 por 2, pequenos grupos, células. Fica tudo no culto e cada um vai para sua casa e vive a sua vida. Vai tudo no evento, na conferência, no curso, na escola bíblica e no instituto bíblico, onde é para todo mundo, e depois acaba, vai todo mundo para sua casa viver as suas vidas. Isso é uma igreja só de grandes grupos, ela não tem a asa dos pequenos grupos. Essa igreja não conseguirá cumprir com toda a eficácia a grande comissão, porque a grande comissão precisa do trabalho individual. Nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouco. Da mesma forma, uma igreja que só tem pequenos grupos, ou seja, não tem ministérios que atuam beneficiando toda a igreja ou segmentos inteiros, não tem cultos de celebração, não tem cultos de estudo bíblico, ela será também enfraquecida. Da mesma forma, ela não voará muito alto nem muito longe. É quase que um trabalho quase que de desigrejamento isso, né? Se existir só em pequenos grupos, é quase um desigrejamento, porque será tudo muito individualizado, tudo muito poucas pessoas com poucas pessoas, então também não funciona bem. Então o que deve funcionar é a junção das duas, por isso a gente diz que a igreja de 2 asas é a igreja que vai cumprir com grande eficácia a ordem de Jesus de fazer discípulos, de cumprir a grande comissão. Vamos ver aqui na Bíblia, em Atos 2, a igreja de 2 asas funcionando na Bíblia. Atos 2, a igreja de Jerusalém. Você vê ali em Atos 2, 46. Atos 2, 46. Claramente, Atos 2, 46 e 47. Você vê assim na sua Bíblia, você lê assim na sua Bíblia. Diariamente, a igreja de Jerusalém, logo depois de Pentecostes, perseveravam unânimes no templo, ou seja, num grande grupo, partiam pão de casa em casa, ou seja, era um pequeno grupo também, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, de casa em casa, unânimes no templo. De casa em casa, unânimes no templo.
Alguém vai dizer que esse templo aqui era o templo de Jerusalém, com certeza era, não é o templo salão da igreja, mas o templo de Jerusalém funcionava para a igreja de Jerusalém como se fosse o salão da igreja, ou seja, lá havia alpendres grandes, salões grandes, né, com coberta, que protegia do sol e da chuva. Eles podiam se reunir lá em grupos maiores, como os judeus poderiam fazer isso. Então, ali havia o grande grupo. Então, nós temos esse exemplo. Outro exemplo, em Romanos 16, você vê Paulo saudando a igreja de Roma no fim da sua carta a Roma, e ele mostra ali que a igreja de Roma era uma igreja que vivia em pequenos grupos. Então, Romanos 16, vou citar alguns versículos aqui onde você vê isso claramente. Versículo de 3 a 5, versículos de 3 a 5 e versículos 14 e 15. Vamos ler na Bíblia. Paulo diz assim, Romanos 16, 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila não eram pessoas que estavam dividindo a igreja de Roma, não. Eles eram membros da igreja de Roma, mas eles tinham um grupo de pessoas que eles cuidavam na casa deles. É como se fosse uma célula na casa deles. Mais ainda, verso 14. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então, que se reúnem com eles, pequeno grupo, que se reúnem com eles, a asa dos pequenos grupos. Por que Roma era assim? No caso de Roma é fácil explicar. Roma, na época, isso aqui é por volta do ano começo, né? A gente não sabe, não me lembro agora exatamente quando Paulo escreveu a igreja de Roma, mas no fim do seu ministério, né? Não no começo, melhor dizendo, mas nos meados do seu ministério, talvez aí ano 50, vamos pôr assim, aproximadamente. Nesse tempo, Roma era a maior cidade do mundo, né? A maior metrópole do mundo, 3 milhões de habitantes, estimado hoje aproximadamente. Semelhante à cidade de Belo Horizonte hoje, não prédios, óbvio, mas número de pessoas habitando. Maior cidade do mundo. Muito provavelmente lá era uma igreja muito grande. Não havia em Roma um lugar para eles se reunirem todos juntos. Então eles dividiam-se em pequenos grupos para poderem se reunir toda semana. Então já era células, né? A ideia de células lá em Roma. Mas era uma igreja unida. Uma igreja unida, não era uma igreja fragmentada no sentido de cada um para si, não havia divisão em Roma. A gente pode viver em pequenos grupos sendo unidos. Então nós temos aí esse exemplo. E o que é a asa dos grandes grupos? Nesse caso de Roma e de outras igrejas, o momento em que eles se reuniam para adoração conjunta, né? Onde eles estavam louvando a Deus juntos, né? Quando Paulo fala, por exemplo, a Corinto, né? Exemplo muito bom é a igreja de Corinto, né? Então você vê, por exemplo, quando Paulo dá instruções de como você deve realizar o culto, né? Culto público, né? O culto da igreja. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 26. Vamos colocar aqui. 1 Coríntios 14, 26. Versículos seguintes. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis como um grande grupo, a igreja toda, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. E aí Paulo vai dando instruções sobre o culto público. Então Paulo já está falando claramente aqui que a igreja ela se reúne como um todo. E nessa reunião, como todos os ministérios atuam através dos dons que as pessoas têm, os dons ministeriais. Você também vê aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios,
que Paulo, quando dá instruções sobre a ceia, quando ele vai começar a dar instruções sobre a ceia, versículo 17 em diante, ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo sobre a ceia, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Então, vos ajuntais, ou seja, vos reunis como igreja toda, como grande grupo. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Ou quando vos reunis como igreja, todo o grupo. Então ele fala, não pode ter divisão, por isso vocês têm que se reunir para mostrar que não tem divisão, que são uma igreja só. E Paulo cita claramente, quando vos reunis na igreja. Quando vos reunis na igreja. Eu estou até usando aqui as próprias palavras da Bíblia, a minha versão aqui é Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Reunis na igreja, reunis como igreja. Então é grande grupo. Então você vê na Bíblia que as igrejas bíblicas, elas têm essas duas características, pequenos grupos e grandes grupos. Muito bom. A asa dos grandes grupos, então, são ajuntamentos gerais, eventos gerais, cursos e treinamentos para toda a igreja ou para todo um segmento da igreja, conferências, acampamentos, apoio missionário, etc. A asa dos pequenos grupos é o evangelismo pessoal ou de pequenos grupos, a consolidação de pessoas individualmente ou de pequenos grupos. Consolidar para nós é a ideia de levar a pessoa a decidir-se a passar pelo batismo nas águas. O discipulado pessoal ou em pequenos grupos, as células, os GDs, que são os grupos de discipulado. E eu queria enfatizar agora na parte final desse estudo, por que a asa de pequenos grupos é necessária. Essa asa que ninguém duvida que é importante, que é necessária. Todas as igrejas constituídas e que estão funcionando, principalmente as igrejas boas, elas têm a asa dos grandes grupos. É a parte mais conhecida da igreja. Não precisamos falar muito sobre a asa dos grandes grupos, porque ela é óbvia, é evidente. Nós queremos falar um pouco mais sobre a asa dos pequenos grupos, porque para muitas pessoas não é evidente isso, não é necessário. Algumas nem perceberam isso ainda. Então, por isso, nós vamos deter mais sobre esta parte do pássaro da igreja, a asa dos pequenos grupos. A asa dos pequenos grupos é a asa da grande comissão por excelência. É no individual, nos pequenos grupos e nas células que ocorre a maior eficácia na evangelização, na consolidação e no discipulado. Vemos que Paulo andou com Timóteo, com Tito, com Priscila e Áquila, entre vários outros que ele cita nominalmente. Ou seja, Paulo ele não era um pastor de multidão, ele era pastor de pessoas, ele conhecia a pessoa pelo nome. Você vê que ele cita o nome de muita gente nas suas cartas. Então, Paulo era um homem de trabalhar o individual, o pessoal, o pequeno grupo. Se reunir com um grupo numa casa, evangelizar, trabalhar, discipular, consolidar. O próprio Senhor Jesus, ele discipulou um pequeno grupo de 12. Vemos Filipe evangelizando lá em Atos 8. O eunuco, Atos 8, 26, um homem. Filipe, o evangelista, discipulou um homem, fortaleceu um homem. Vemos também Jesus cuidando para evangelizar, por exemplo, uma mulher lá ao lado do poço de Jacó, lá em Samaria, lá em Sicar. Ele deu atenção para uma pessoa, aquela uma pessoa era muito importante para ele, lá em João capítulo 4. Você vê lá a história da mulher junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. Jesus, ele parou ali para conversar com ela, para evangelizá-la. Olha a importância de pessoa por pessoa. A asa dos pequenos grupos é a asa que fala assim, cada pessoa é importante. A asa dos grandes grupos há uma tendência de trabalhar mais com o grupo todo, a multidão, vamos dizer assim, a coisa mais geral. A asa dos pequenos grupos é pessoa a pessoa. Cada pessoa é importante. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, mesmo na asa dos pequenos grupos, onde está trabalhando o evangelismo pessoal, consolidação pessoal em pequenos grupos, células, grupos de discipulado, um a um, pequenos grupos, porque você pode fazer um a um. Então nós vemos aí que a Bíblia o tempo todo está mostrando para nós que isso era um modo de
ser de Jesus, dos apóstolos, dos evangelistas. Então é o nosso modelo. O estilo de vida da grande comissão é o fogo que arde continuamente no altar, nos impedindo de esfriar-nos na fé, de extinguirmos ou apagarmos o Espírito Santo em nós. Leia na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, algo muito, muito importante. 1 Tessalonicenses 5, 19. O apóstolo Paulo dá uma ordem, né? Não é nem um conselho, é uma ordem mesmo, porque é um mandamento, está no imperativo, né? Não é uma sugestão ou um conselho, é uma ordem apostólica, uma ordem de um apóstolo, um mandamento do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Paulo, ele diz assim à igreja de Tessalônica e a nós também: não apagueis o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo, ou seja, não deixe o Espírito Santo dentro de você minguar, apagar. Ou seja, não deixe você apagar esse fogo do Espírito dentro de você, esse ânimo, esse entusiasmo do Espírito Santo dentro de você. E qual é a maneira pela qual a gente faz com que esse fogo do Espírito arda continuamente no altar do nosso coração? Cumprindo a grande comissão, tendo a grande comissão como estilo de vida. Você e eu estamos sempre preocupados em falar de Jesus para alguém, em ajudar alguém que se converteu a se fortalecer na fé, em ensinar alguém na palavra, na vida cristã, em discipular, até que ele fique maduro e capaz de continuar o processo. Isso impede o nosso esfriamento. Talvez, conjectura minha, foi o que aconteceu lá em Éfeso, lá na igreja de Éfeso, citada por Jesus em Apocalipse 2, quando Jesus diz assim: eu tenho contra você, igreja de Éfeso, que você abandonou o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras aqui para Éfeso pode ser aquele amor que evangelizava, que consolidava na fé, que discipulava. Aí, com o passar do tempo, os cristãos lá de Éfeso foram deixando de evangelizar, deixando de consolidar, cada um vivendo para si mesmo, preocupado só com as suas coisas pessoais, seus projetos de vida pessoais, não falava mais de Jesus, não pregava o evangelho, não ganhava pessoas para Jesus, não consolidava, não estava preocupado com a pessoa ficar animada para o batismo, ensiná-la, fortalecê-la, discipular, trabalhar na igreja para levar as pessoas a crescerem na fé. Então foram perdendo esse primeiro amor. Então, se eles mantivessem tendo a grande comissão como estilo de vida, Éfeso jamais, minha conjectura, jamais perderia o primeiro amor. Minha experiência pessoal é essa. O que eu faço para mim não perder o primeiro amor, para mim não esfriar na fé, para mim não extinguir o Espírito Santo, para mim estar com o fogo do Espírito continuamente ardendo no meu coração, toda a possibilidade que eu tenho, eu prego o Evangelho. Para pessoas que eu encontro casuisticamente, para pessoas que eu convivo, eu entro no assunto, eu aproveito a oportunidade, deixo um folheto, eu dou uma palavra de Jesus, eu oro pela pessoa numa necessidade, eu procuro ajudar as pessoas que se converteram a afirmarem-se na fé e animarem-se para o batismo nas águas, eu procuro ensinar as pessoas as coisas da Bíblia, da vida cristã, falo da minha experiência, dos meus testemunhos, eu não deixo isso morrer nunca. E eu não tenho nenhuma dúvida que quem faz isso jamais apaga o Espírito, jamais esfria na fé, jamais perde o primeiro amor. E é como Jesus disse: lembra depois de onde caíste. É interessante que aqui Jesus trata esta perda do amor de evangelizar, de consolidar, de fazer a grande comissão, o ID, como uma queda. Caíste, ou seja, um pecado, uma falha, uma falta. Ou seja, nós precisamos restaurar em nós isso. E começa falando de Jesus. Isso você pode fazer sempre. Nós temos cursos aqui na igreja para isso, nós temos aí as 4 leis espirituais, nós temos método de evangelismo, e você pode aprender e pode começar a colocar em prática. Aí você diz: mas eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Basta começar a dar o seu testemunho. Fala da sua vida para as pessoas. Fala do que Jesus fez por você. Fala que Jesus ama a pessoa e pode salvá-la. Isso é um pouquinho só
um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão, mas Deus multiplica isso e você alimenta uma multidão de 5.000 pessoas com esse pouquinho de peixe e pouquinho de pão que você tem. Eu digo que a grande comissão, ela é como se fosse uma porta de entrada para o processo de santificação. Quer dizer, podemos imaginar a santificação como um lugar onde a gente vive, um grande espaçoso lugar onde a gente vive, o templo do Espírito Santo. Então está aqui a casa, o templo do Espírito Santo, e tem uma porta de entrada por excelência. Na verdade, eu fiz ela pequenininha, eu quero fazê-la bem grande, porque é a porta por excelência. A grande comissão, para mim, é a porta de entrada para você ter a unção do Espírito Santo em tudo que isso significa. Todo o prazer de viver em intimidade com Deus, conquistas espirituais e até projetos de vida pessoais sendo abençoados. Você vê isso em Mateus 28. Olha para você ver como que Jesus fala em Mateus 28, 20. Jesus fala assim, olha falar o 19 também, 19 e 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, isso é Marcos 16, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, os discípulos, os que vão se tornar discípulos, os que foram ganhos para Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo nas águas dos convertidos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é o discipulado e o legado. E eis, é muito importante esse e eis, que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus prometeu que se eu e você estivermos envolvidos na grande comissão, Ele se fará nossa companhia contínua. Imagina Jesus andando com você o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o céu na terra. E Ele disse que fará isso se você estiver na grande comissão. Se o seu estilo de vida é a grande comissão. É interessante que no grego, essa palavrinha ieis, né? Ieis, eu vou até escrevê-la aqui, e eis que eu estou convosco todos os dias, é uma ligação. Ele está dizendo assim, se você vive o tempo todo com o propósito de falar de Jesus, para quem você conseguir, para quem você puder, para quem você alcançar, se você deseja levar o evangelho para as pessoas, fortalece aqueles que se converteram para irem para o batismo, discipula pessoas, ensina, está sempre compartilhando as coisas de Deus, da palavra. Se você fizer isso, e eis, ou seja, vai haver como consequência inevitável que eu vou estar com você todos os dias, livrando você de todo o mal, lhe dando significado profundo na vida, lhe dando uma alegria de viver indizível, dando para você a esperança da glória eterna. Tudo estará ruim ao seu redor, mas para você está bem. Há uma palavra de desânimo, você tem uma palavra de fé. Enquanto os outros não estão fazendo, você faz. Você vai ser aquele homem que os Salmos diz que tem no coração os caminhos aplainados, que passando pelo vale árido faz dele um manancial de águas. É uma pessoa que é vitoriosa o tempo todo. A tua vida, em todas as áreas da tua vida, prospera. Você é feliz, sua casa é feliz, sua família é feliz, seu trabalho profissional é feliz, você na igreja é feliz, você é feliz com você mesmo, você tem uma vida em abundância, como Jesus prometeu àqueles que nele creem e lhe obedecem. E a palavra ieis, no grego, traz a ideia de uma exclamação exultante. É como se Jesus falasse, olha, se vocês estiverem com esse estilo de vida, vai acontecer algo maravilhoso com vocês, algo tremendo vai acontecer, vocês experimentarão a minha companhia todos os dias, a vida de vocês vai ser cheia de significado, vocês vão viver o céu na terra. Esse ieis tem este sentido no grego, como se Jesus falasse assim, olha, vocês não sabem o que vocês estão perdendo se vocês não cumprirem a grande comissão. Vocês podem até ser salvos, mas que vocês vão viver uma vida cristã menor, meio insossa, meio xoxa, talvez sejam salvos até como que pelo fogo. Vocês não sabem a alegria, o prazer, a glória, a felicidade que vocês estão perdendo se vocês não fizerem isso que eu estou mandando. É como se Jesus estivesse falando, eu estou dando para vocês o mapa do tesouro. O mapa está na mão de vocês. Eu estou dando para vocês
a quintessência do segredo da felicidade. Não retenham o evangelho só para vocês. Preguem, consolidem, discipulem, espalhem o evangelho. Não retenha. Não fica só para você. Não pensa que a salvação é só algo para você curtir com você mesmo. Não se ensimesme nisto. Seja alguém que doa, que multiplica, que compartilha. Há uma comparação muito interessante, geográfica. Israel tem dois grandes corpos d'água, né? Que é o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, que fica ao norte, na Galileia, água doce. O Jordão praticamente nasce ali, né? Na verdade ele nasce no Hermon, mas fica caudaloso mesmo a partir do mar da Galileia. E ele vai indo e deságua no Mar Morto, lá embaixo, salgado, que não dá continuidade. O Jordão cai no Mar Morto e some ali. O Mar Morto ele só recebe água, ele não dá água para ninguém. O Mar da Galileia recebe a água do Hermon, do Monte Hermon, que está ao norte dele, acima dele, e ele dá a água formando o Rio Jordão, que é o principal e quase único rio natural de Israel. Chega no Mar Morto, o Mar Morto só recebe a água, não dá para ninguém. E não é sem razão que o Mar Morto é morto, porque ele só recebe. Ele é árido, em sua volta a aridez, quase não tem vida biológica dentro do Mar Morto, né? Pouquíssimos animais conseguem sobreviver naquele alto grau de salinidade, pouquíssimas plantas. Ele é desértico. O Mar da Galileia lá em cima, não, como ele recebe e dá, ele é cheio de vida, muito peixe, abundante. As pescas que Jesus teve maravilhosas foram todas no Mar da Galileia. Ele é cheio de plantas e passarinhos e vida selvagem ao seu redor, há plantações, é um lugar maravilhoso. Eu acho que isso é uma lição de Deus para nós. Se você for uma pessoa que só recebe e não dá, não compartilha, você vai ser igual ao Mar Morto. É cheio de sal, né? Estátua de sal é a mulher de Ló, né? Cheio de sal, morto. Você só recebe, você não dá, é morto. A bênção de Abraão em você não é plena. Mas se você, como o Mar da Galileia, que recebe e dá, você é cheio de vida em abundância, e a bênção de Abraão é plena em você. Maravilha, não é mesmo? Que coisa linda, meu Deus do céu. Vamos orar? Pai Santo e Pai Nosso, junto com a minha irmã e com o meu irmão, agora nessa lição de hoje, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ensine mais sobre isso, que o Senhor nos incentive mais sobre isso, que o Senhor nos mova para que nós sejamos evangelistas do tempo do fim, pregadores do Evangelho, que a gente seja a resposta àquele desejo do coração do nosso Senhor. Rogue ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara, pregadores do Evangelho para a grande colheita, que colham os campos que estão brancos para a ceifa. Já estão brancos e maduros para a ceifa. Nós pedimos isso com fé, com alegria, queremos ser participantes desse privilégio, dessa honra. Oramos, pedimos, recebemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.